Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG, vim para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, hoje a gente vai fundo numa das ideias mais persistentes e vamos combinar, fascinantes da história. O Anticristo, uma figura que há séculos assombra e ao mesmo tempo intriga a imaginação de todo mundo. Olha só essa frase, parece que saiu de alguma teoria da conspiração de hoje, né? Mas isso foi dito há quase 1700 anos, né? E o Martin não foi o primeiro, e com certeza não seria o último, a ter essa certeza de que o grande vilão já estava ali, vivendo entre eles. E aí que fica a grande pergunta, né? O que tem essa ideia, o que faz com que ela se recuse a morrer, né? Porque toda a nova geração, incluindo a nossa, sente a necessidade de apontar o dedo e dizer a ele. Então, para a gente entender isso, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e desmontar a própria ideia. Porque, sabe, aquela imagem que todo mundo tem na cabeça de um super tirano global, ela não bate exatamente com o que está na fonte original. E aqui já vem a primeira grande surpresa. A palavra anticristo só aparece 5 vezes na Bíblia inteira. 5. E em todas na carta de João. O significado? Bom, era bem mais simples. Basicamente era um termo para qualquer um que fosse contra os ensinamentos da igreja. Um herege. Não tinha nada de líder mundial, governo único, nada disso. Ué, então de onde veio essa figura poderosa que a gente conhece, né? Veio de uma espécie de coxa de retalhos teológica. Ao longo dos séculos, vários intérpretes foram pegando pedaços diferentes da Bíblia, o falso Cristo, o homem da iniquidade, a famosa besta do Apocalipse, e costuraram tudo junto, criando esse super vilão que domina o imaginário popular até hoje. E com essa receita de super vilão em mãos, a história virou basicamente o grande desfile de suspeitos. É impressionante ver como esse modelo foi sendo aplicado a pessoas de carne e osso, uma atrás da outra. E ali, a lista, né, é de cair o queixo, né? Vai de imperador romano a papa, de general francês a líder soviético. O padrão se repete em épocas completamente diferentes, o que mostra o quanto essa ideia é um verdadeiro camaleão, sempre se adaptando, né, aos medos de cada tempo. No começo, claro, os suspeitos eram os inimigos óbvios do cristianismo. Imperadores como Nero, que perseguia os cristãos, eram candidatos perfeitos. Mas o interessante é que o rótulo também é usado para inimigos internos, como o teólogo Ário. O que mostra que a briga não era só política, era também sobre quem tinha a doutrina certa. E aí a história tem uma virada de roteiro na Idade Média. A acusação muda de alvo de uma forma radical. O dedo agora é apontado para dentro da própria igreja, e não para qualquer um, né? Para o próprio Papa. Na época da Reforma Protestante, a coisa explode de vez. Para reformadores como Martinho Lutero, o problema não era um papa específico, mas a instituição inteira do papado. Para eles, o papado era o anticristo. E os católicos, claro, devolveram a acusação na mesma moeda, dizendo que o verdadeiro anticristo era o próprio Lutero. O termo virou a principal arma de ataque nessa guerra religiosa. E com o passar do tempo, o foco muda de novo, sai do campo da igreja e vai direto para a política. Líderes militares e chefes de estados entram na lista. Napoleão foi um clássico, né? Diziam que o nome dele somava-se 666. Gorbachev, né, por causa daquela mancha de nascença na testa, e a lista continua, chegando até em nomes como Saddam Hussein e mais recentemente Emmanuel Macron. Ok, mas a gente já viu quem. Agora a pergunta é, por quê? Por que essa ideia continua firme e forte? Bem, a primeira grande resposta está na sua incrível utilidade política. Pensa bem, chamar um adversário político de anticristo é a demonização em nível máximo. Acaba com qualquer debate. Não tem mais nuance, não tem mais IC, né? Vira uma luta do bem contra o mal, ponto. É uma forma muito poderosa de unir seus apoiadores e ao mesmo tempo desumanizar completamente quem está do outro lado. Mas olha só, não é só uma jogada política. Existe uma razão psicológica muito mais profunda que explica o porquê essa ideia gruda tanto na gente. Ela explica quase como um antídoto para o caos. E o historiador Robert Fullery resumiu isso perfeitamente. Em tempos de crise, de guerra, de uma confusão generalizada, a ideia de que o apocalipse está chegando e que o anticristo está agindo, na verdade, oferece um roteiro, né? Dá um sentido para o que parece não ter sentido nenhum. Parece um paradoxo, né? Mas acreditar que o vilão final está por aí pode ser, de certa forma, reconfortante. Significa que os eventos caóticos não são aleatórios, que eles fazem parte de um plano divino, né? De uma profecia. E o mais importante, isso reforça a fé de que, no final das contas, o bem tem vitória garantida. E é aqui que está o pulo do gato. Para essa ideia toda ter alguma força, seja política ou psicológica, o anticristo precisa ser alguém de agora. Pensa só, se ele já veio e já foi, ou se ele só vai aparecer daqui a 1000 anos, qual o impacto disso na nossa vida hoje? Nenhuma. A ideia perde toda a urgência, né? E é claro que isso nos traz direto para os dias de hoje.
Porque esse padrão antigo, essa caça ao anticristo, continua vivíssima, né? Ela é um reflexo perfeito das nossas próprias ansiedades, dos nossos conflitos atuais. Hoje, a gente vê nomes como Elon Musk aparecendo nessas listas de suspeitos. E a primeira reação é dar risada, achar um absurdo. Mas se a gente olha para toda essa história, a pergunta que fica é: será que essa ideia é realmente mais bizarra do que achar que Napoleão era o anticristo? Ou ela é só a versão da nossa época? No fim, talvez cada geração pegue seus maiores medos e projete nessa figura atemporal. Uma ideia que, no final das contas, acaba dizendo muito mais sobre nós mesmos do que sobre qualquer um dos supostos candidatos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!